Se você é alguém que na hora de fazer prova simplesmente chega diante dela e faz de qualquer jeito, do jeito que der na telha, eu quero dizer que existem estratégias melhores. E nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco disso. Eu vou direto para a tela do meu computador, um formato um pouco diferente que eu tenho aqui nos vídeos do canal. Eu espero que você goste. Deixe o seu gostei se o assunto te interessa, se você já gostou. E me segue lá no Instagram, @salvadoctor, para a gente ter um contato mais próximo, tá bom? Eu particularmente gosto de ver os vídeos um pouquinho mais acelerado, então eu deixo essa dica para você também, se quiser testar ou se já faz isso. Lembra, engrenagemzinha aqui, velocidade de reprodução aumenta aí para 1,5, 1, 2, não sei, o que você preferir aí, tá bom? Um abraço e aproveite o vídeo. Eu vou te mostrar aqui direto no caderno do Enem um exemplo de como você vai estruturar o seu jeito de fazer prova. Fazer prova não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, você precisa de uma estratégia, precisa de um jeito que te ajude a ganhar essa prova, que é muito mais de resistência do que de conhecimento. Tem muita gente que sabe pra caramba, mas não consegue fazer prova porque tem dificuldade em administrar o tempo e não tem estratégia na hora de fazer questão, não tem o controle tanto da prova, o emocional, e ao invés de dominar a prova, é dominado por ela. Então, é claro que isso aqui não vai mexer na sua base de conhecimento. O estudo continua sendo a principal forma de passar numa prova, mas a estratégia é parte fundamental, porque vestibular é treino, fazer Enem é treino, e bem nesses dois é questão de estar mais treinado, beleza? Pessoal, primeira coisa, quando você abre um caderno do Enem, não é simplesmente um caderno de prova. Isso aqui é uma coisa feita para pegar as pessoas que realmente sabem de alguma coisa. Por quê? Você já deve ter ouvido falar de um negócio chamado TRI. TRI, Teoria de Resposta ao Item. A forma que o Enem ele calcula as coisas que você fez, é uma equação, enfim, todo um sistema que não deixa você se safar se você é uma pessoa que chuta muito bem. Então, ele é baseado numa lógica de que para você ir bem sabendo as coisas, você precisa acertar questões fáceis, acertar questões médias, para depois acertar questões difíceis. Então, vamos supor que você faz o Enem e acerta todas as questões difíceis e erra todas as fáceis e as médias, você com certeza não vai ter uma nota que representa realmente o fato de você ter acertado as questões difíceis, porque você errou coisas que são fáceis, mas acertou coisas que são difíceis, então o que o Enem vai entender? Você está chutando, que você não sabe o que você está fazendo, você é um cara de muita sorte, que ao invés de fazer o Enem, você devia estar jogando na Mega Sena. Então, fazendo o Enem, você precisa ter uma coerência na hora de responder também. Porque se o Enem valoriza as pessoas que sobem esses degraus de fácil para médio e de médio para difícil, essa é a estratégia que você tem que ter. Acontece que toda prova ela é escrita dessa forma aqui. Ó. A pessoa que escreve a prova ela tem 3 tipos de questões. Ou ela faz uma questão média, que é a maioria das questões, ou ela faz uma questão fácil, ou ela faz uma questão difícil. Mas é média, fácil, difícil para quem? Para quem está escrevendo a prova. É ele que classifica isso. E para você, pode ser que a maioria das questões seja difícil, ou a maioria das questões seja fácil, né? Depende também de qual nível que você está aí do seu estudo. Você, nessa estratégia que eu vou te passar, vai priorizar primeiro as fáceis, depois as médias e depois as difíceis. E tudo isso considerando também um fator muito importante, talvez um dos mais decisivos, que é o tempo. Pessoal, vai funcionar da seguinte maneira. Vamos lá, vou mostrar para vocês na prática aqui agora. Vamos abrir um caderno de prova e você não vai procurar questões da matéria que você gosta. Já deixo isso claro para você. A estratégia se baseia no fato de que existem questões fáceis, médias e difíceis em todas as matérias. Então, mesmo se você for para uma matéria que você gosta, você pode dar de cara com uma questão difícil, ficar 10 minutos fazendo, já desanima o seu resto de prova. Então, a estratégia é começar pela ordem. Você vai começar lá da questão de número 1, como essa aqui é a prova do segundo dia, está com questão de 91, mas é por aí que você vai começar. Você não vai escolher o que você gosta. Você vai ter que fazer a prova inteira de qualquer jeito mesmo. Então aproveita que você está começando agora, cheio de gás, cheio de força, chegou no Enem ali, roendo a maçaneta da porta, mordendo o canto da mesa, você vai detonar essa prova, destrinchar ela do começo ao fim, na ordem que ela está ali para você. Como que funciona? Vamos lá. Questão de número 1. Vou até ler com vocês aqui, porque faz parte da estratégia você pensar, então você classificar se aquela questão é fácil, média ou difícil. Você vai ler uma questão, por onde que você começa? Você começa pelo número? Não, você não está nem aí para o número. Você começa pela pergunta. Sempre comece a questão pela pergunta. O que ele quer de você? Porque de tudo isso que está escrito aqui, muitas vezes ele não está querendo saber de tudo, ele está querendo saber de uma informação que está aqui no meio. E se você deixa para ver qual é essa informação depois que você já leu o texto, você perdeu um tempão lendo às vezes coisas que não te interessam nesse momento. Então, ele está me perguntando aqui qual que é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose. Beleza, guarda essa pergunta aí. E vamos ler. A indústria farmacêutica é muito comum em produzir substâncias de revestimento nos medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração de sabor,
em medicamentos que têm um gosto ruim, melhoria de assimilação de composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos, à base de polissacarídeos de celulose, opa, chegou no assunto que ele quer de mim aqui, celulose, são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado, quando em contato, tô ruim de grifar aqui hoje, quando em contato com soluções aquosas cujo pH é importante, próximo da faixa de neutralidade. Eu lembro que pH neutro é ali por volta de 7. Guarda essa informação. Qual que é a finalidade do uso desse revestimento à base? Poxa, ele está explicando aqui. A finalidade é que garantir que o fármaco seja liberado somente em contato com soluções de pH igual a 7. É essa a finalidade. Esse o uso que esse revestimento quer trazer. Então, é diminuir a absorção? Não, tem nada a ver com a absorção, não é isso que está perguntando. Impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino? Espera aí. Garantir que o fármaco somente seja liberado. Não tem muito a ver com solubilização, mas tá, guarda essa aqui porque ela ainda tem um pouco de sentido. Garantir que o fármaco não seja afetado por secreções gástricas. Importante. Nossa, estou falando muito hoje, desculpa aí. Mas importante, por quê? Porque as secreções gástricas ela tem um pH de 2. Então, se eu passo primeiro pelo estômago para depois chegar no pH neutro ali, que neutro é na boca, né? Desceu, já vai passando por diferentes pHs até chegar uma faixa de neutralidade, provavelmente essa aqui faz muito sentido. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases. Poxa, não, gente. Não. Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento. Não, gente. Sais biliares não. Não é isso não. Para mim faz muito mais sentido a questão C. E para mim essa foi uma questão fácil, porque eu consegui resolver ali, mais ou menos baseado naquilo que eu sei. Estava aqui editando esse vídeo, não tinha percebido antes, mas a resposta dessa questão estava na legenda do texto, na letrinha miúda. Análise de perfil de solução de cápsulas gastroresistentes, ou seja, resistente às secreções gástricas. Você mataria essa questão muito mais rápido se lesse com atenção essa legenda. Eu não fiz isso, mas muitas vezes acontece da resposta estar assim numa legenda. Então preste atenção porque isso acontece sim. E aí vamos supor que eu vou para a questão número 2. Eu dou uma lida aqui no que ele pede. Eu não faço ideia de como faço essa questão. Eu não sei o que ele quer, nem como faz essa questão. Sou uma negação aqui em física, né? Falo de panela de pressão e tal. Então, eu vou marcar aqui como uma questão difícil, porque eu não sei do que se trata, eu não faço ideia de fazer essa questão. E a questão número 3, vamos supor então que você leu, percebeu que sabe fazer, mas que não está assim tão simples. Você já viu essa matéria, você lembra um pouco, mas vai gastar um pouco mais de tempo. Então, você coloca como média, porque vai precisar investir nessa questão aqui. Eu fiz apenas 3, para dar o exemplo de cada, mas você vai fazer isso na prova inteira. Vai ler uma por uma, classificar. Se for fácil, você vai fazer ela na hora, você não vai deixar ela para depois. Se ela é fácil, você precisa acertar e você vai gastar menos de 3 minutos naquela questão, você vai e faça. Não bobeia, faça as questões fáceis. Se ela é média, você classifica, se ela é difícil, você classifica e volta mais tarde. No final dessa primeira rodada, vou fazer um desenho aqui, no final dessa primeira rodada, das questões fáceis, das questões médias e das questões difíceis, que seria mais ou menos esse gráfico, fácil, média, difícil, você vai ter concluído, eu espero, as questões fáceis. Então, em ordem de importância, você já matou a primeira categoria. É claro que é uma quantidade menor que as outras, então você vai ter feito aqui, quem sabe uns 20% da prova, você vai ter feito. Então, essa primeira etapa está concluída. É a hora da segunda etapa. Como que você vai para a segunda etapa? Da mesma forma que você fez a primeira. Por ordem das questões. Você não vai escolher. Por enquanto você não está indo no direito de escolher. Porque essas fáceis e as médias, você tem que acertar as fáceis e médias de todas as matérias. De todas que você estudou, você precisa saber as fáceis e as médias e fazer elas primeiro, na primeira, na segunda etapa. Você vai continuar na mesma ordem. Então voltou, você não vai escolher aqui a matéria que você gosta. Você vai na primeira questão média, segunda questão média. E nessa primeira etapa, muito provavelmente, você vai ter gasto já uns 30 a 40% do tempo para ler por cima e classificar essas questões. Então, das 5 horas de prova, você vai ter gasto já entre 1 e 2 horas de prova. Então, para a segunda etapa, você já tem um número maior de questões para fazer, você vai investir nessas questões, você vai gastar aí mais 2 horas, ou até um pouco mais, de 2 a 2 horas e meia. No fim, vai ter as questões difíceis, então vamos considerar aqui 1 a 2 horas, 2 horas e meia. No fim, você vai ter sobrado entre 1 hora e meia, entre 1 hora e 1 hora e meia para você fazer essas questões difíceis. Pessoal, passou a primeira, passou a segunda, agora sim, na terceira fase você tem essa liberdade de escolher as matérias. Ah, eu sou de biológicas, vai fazer as questões de biologia difíceis. Eu sou de exatas, vai fazer de física, vai fazer de matemática, as difíceis.
Porque são questões que mesmo quando você está cansado, se você gosta da matéria, você vai fazer. Você às vezes tem até um prazer em fazer, né? Esquisito. Mas você vai acabar fazendo porque é uma matéria que você gosta, que você entende, que você se dá bem. Então você quer acertar as difíceis, beleza. Nesse tempo, nessa hora você pode escolher. Passado isso, vamos supor que você já fez então, se você gosta, vai ter sobrado aí em torno de umas 10 a 15 questões, se a gente estiver bem treinado. Da prova inteira de 90, vai ter sobrado umas 10 a 15 questões que você não sabe. Questões que você não sabe, são difíceis, você vai chutar, você vai acabar chutando. E melhor ainda, vai estar faltando ali meia hora de prova. Meia hora de prova, se tiver muito, né? Às vezes menos que isso, vai estar faltando ali 20 minutos de prova, 15 minutos de prova, e você ainda tem que passar o gabarito. Ah, meu amigo, e agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Ou melhor, é a hora que o filho e a mãe choram para ver quem chora mais. Competem, né? Para ver quem chora mais ali. Então, nesse final, vai estar na hora de passar no gabarito. Você vai passar as questões que você já fez. Então você vai lá, A, B, A, C, D, E. Beleza. No final, você vai ter uma distribuição lá. Números de alternativa A. Você vai contar, tá? Você vai fazer essa tabelinha aqui no seu caderno de prova, exatamente nessa última página aqui, você vai pegar e fazer essa tabelinha. A, B, C, D e E. Você viu que A, você teve 15 respostas A. Você teve 21 respostas B. Você teve 18 respostas C. Você teve 9, vou colocar aqui, 8 respostas D. E você teve 28 respostas Z. Ou seja, você marcou muito mais Z e tudo bem. Acontece que como a gente está falando de uma prova, de uma coisa aleatória, há uma certa proporção que deve acontecer entre elas. Não é possível, estatisticamente falando, é bem difícil que você tenha uma distribuição assim, desse jeito. Muito mais questões Z do que D, perdão. Muito mais questões Z do que D, e isso estatisticamente não faz muito sentido. Então, essas questões difíceis que sobraram, considerando que você fez as fáceis bem feitas, considerando que você fez as médias bem feitas, vai surgir uma determinada proporção aqui, e você vai ver que uma das alternativas, ou mais de uma, vai estar defasada. Você vai escolher a que tiver menos alternativas, e essas últimas 10, 15 questões que faltam, 20 questões que faltam, que seja, você vai chutar todas em D. Todas em D. Então, o seu gabarito vai ficar lá D, porque você vai chutar. Mas isso eu vou chutar questões do Enem? Exatamente, você vai chutar questões do Enem porque todo mundo chuta, não tem como você fazer todas as questões bem feitas, o tempo não é hábil para isso, não é isso que o Enem quer te avaliar, se você consegue fazer tudo. Ele quer te avaliar até onde você sabe, até onde você vai, até onde você aguenta. Lembra, é uma prova de resistência. Então, nesse momento, você vai marcar todas as alternativas D, porque você vai alcançar uma certa proporção. E depois, anota o que eu estou falando, você vai acertar várias dessas questões que você não sabia que eram difíceis. Você pode até marcar no seu caderno de prova. Você vai levar o caderno de prova para casa. Então, você vai ver que você vai ter acertado várias das difíceis simplesmente porque essa proporção ela faz muito sentido matematicamente falando. Então, a nossa estratégia é essa: foco nas fáceis e nas médias e organização, gerenciamento de tempo. Lembrando que essa estratégia não foi feita para você fazer pela primeira vez no Enem. Ah, eu vou fazer Enem amanhã, vou aqui usar essa estratégia que eu estou vendo nesse vídeo. Não, eu indico para você testar ela antes nos seus simulados. Então, você vai ter que fazer muita questão, muito simulado antes de fazer prova. Testa essas estratégias, porque vestibular, Enem é treino. Você treinando bem, você tem altas chances de estar preparado para fazer uma prova. Você vai ver como essa estratégia privilegia as pessoas que têm conhecimento também. Não é sorte isso aqui, porque se você não fizer as fáceis direito, não fizer as médias direito, você não vai conseguir depois ter uma proporção confiável para chutar nas últimas. E tudo isso só faz sentido por causa da forma como o Enem te avalia, porque ele dá prioridade para as fáceis e as médias. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe o gostei nesse vídeo, me segue lá no @salvadoctor no Instagram e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse ou vídeos que vão te ajudar aí nos seus estudos, nas suas provas e mais sobre o universo da medicina. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.